Olá pessoal, o material é apresentado por mim, Gleito Oliveira, tá? Do curso de pós-graduação, ensino de ciências e matemática, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Parnamirim, tá bom? A temática, o tema gerador, aqui é o Darwin na nave HMS Beagle, rota e a fauna ameaçada, tá bom? Apresentação, tá? Neste trabalho existe uma abordagem de 3 disciplinas, tudo bem? A biologia, geografia e matemática, que de forma interdisciplinar servirão de base para compreendermos a teoria da evolução de Charles Darwin à luz da obra Ensaios sobre a População, de Thomas Malthus. Como já tinha dito, né, também existe a abordagem da disciplina de geografia no intuito de, junto com o capitão Fitzroy, conseguirmos chegar aos vários locais do planeta Terra. Nesta missão, Darwin, que é o nosso colega no Beagle, terá o papel principal nessa aventura pelo mundo. A proposta aqui também é trabalhando de uma forma... aqui nós possamos, ou que os alunos possam, né, se colocar como se tivesse juntamente a época, né, dessa missão que o Beagle realizou junto com o capitão Fitzroy, né, tripulante, e junto com o capitão o Charles Darwin, né? A proposta aqui é que de forma lúdica o aluno possa se colocar, tá? No ano e na data em que o evento ocorreu, sua partida, ou seja, a partida do navio Beagle da Inglaterra com o ilustríssimo Charles Darwin, que à época tinha 22 anos. Essa missão foi realizada partindo da Inglaterra, como falei, transitou por algumas cidades da América Latina, tá? E de outros locais do planeta, de outros continentes, tudo bom? Tem um pouco mais à frente a história, tá? Dessa viagem, eu vou discorrer um pouquinho sobre ela, tudo bem? Mas a ideia aqui é, de forma lúdica, participarmos dessa missão juntamente com Darwin, juntamente com os alunos e eu, para que nós consigamos, tá? Juntamente com Darwin, acompanhar todo o processo de evolução de sua teoria, desde as suas viagens, e a gente também ter acesso a um pouco do que ele leu para poder fundamentar o que ele publicou, né, do que ele construiu a respeito da teoria da evolução. Tudo bem? Embarquemos logo que o navio já vai partir. Vamos lá. Sumário, tá? Tem aqui os subtópicos, tá? Desse tema gerador, tudo bem? Eu vou falar de alguns, tá? De forma bem sintética, para não ficar prolixo. Tudo bom? Vamos lá. Darwin na nave, um pouco da história do navio. Em 1831, o naturalista Charles Darwin, então com 22 anos, partia para a expedição no navio HMS Beagle. No anexo 1, no final do trabalho, tem uma foto do navio, tá? Comandado pelo capitão Robert Fitzroy. Darwin havia sido convidado para a viagem em agosto daquele mesmo ano, tá? E, de início, seu pai pensou que o filho iria perder tempo a bordo de uma expedição para mapear a América do Sul. Tudo bem? Tem um pouco mais, né, de como foi a história, né, mas nos 3 parágrafos seguintes, de como se deu um pouco da narração dessa aventura de Darwin, tá? E aí os alunos podem consultar os demais 3 parágrafos. E tem também um trabalhinho, né, feito por um grupo de pesquisa, uma equipe que refez o percurso de Darwin. Tem um link logo abaixo, tá? Tá aí em azul, tudo bem? Pelos caminhos de Darwin.com index HTML, tá bom? Bora navegar? Vamos lá.
Evidência evolutiva e pensamento evolutivo. Antes de entrarmos a bordo do Beagle, do navio, e navegarmos juntos a um dos maiores nomes da ciência, Charles Darwin, iremos atentar para alguns outros cientistas que tiveram grande contribuição para o desenvolvimento das teorias de Darwin. Até meados do século XIX, defendia-se que as espécies não sofriam modificações. Esse princípio era chamado de fixismo. Apenas a partir do início do século XX, as ideias sobre a evolução passaram a ser mais aceitas e hoje são consideradas o eixo central da biologia. O fixismo passou a ser contestado primeiramente por Lamarck, depois por Darwin e Wallace. Aqui, nessa proposta, tá? Nós iremos trabalhar apenas a homologia com a finalidade de ser mais objetivo na contribuição deste trabalho para as observações de Darwin e suas viagens a certas regiões do planeta. A gente vai conceituar a homologia, tudo bom? Homologia. Os argumentos da teoria evolutiva têm grande ajuda dos estudos comparativos dos organismos, sejam organismos fósseis ou atuais. Tá? Vamos lá. No estudo da comparação, vamos comparando os seres vivos. Tá? No estudo dessa comparação, deparamos-nos com estruturas semelhantes em diferentes espécies. Essas semelhanças podem ser por analogia ou homologia. Tá? Está escrito aí homologia, mas é homologia, tudo bem? Estruturas análogas. O que são estruturas análogas? Tá? São estruturas semelhantes por exercer a mesma função. Porém, tais estruturas não derivam da estrutura semelhante de um ancestral comum. Por exemplo, a asa de um inseto à esquerda e a asa de um pássaro à direita. Essas duas espécies que detêm essas asas não descendem de um mesmo ancestral, que gerou que gerou o pássaro e que gerou o inseto possuidor dessas asas à esquerda. Tudo bem? Mas elas têm função análoga. A função de deslocamento da espécie, tá? À esquerda um inseto, tá? Qualquer, e à direita um pássaro qualquer. São estruturas análogas, têm a mesma função, mas esses animais não descendem de um ancestral. Tudo bom? Comum. Já nas estruturas homólogas, são estruturas que se originam de estruturas já existentes em um mesmo ancestral comum exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercerem uma mesma função. Por exemplo, nadadeiras anteriores das baleias e dos golfinhos. Ambos mamíferos possuem os membros anteriores modificados para a vida em ambiente aquático. Pode-se observar que as nadadeiras possuem a mesma função, porém em proporções distintas. A gente vai ver aqui. Ó. Então, sugere-se, pela teoria evolutiva, que duas espécies de animais diferentes, que são animais aquáticos, por estruturas análogas, é entendido que eles descendem, análogas não, homólogas, tudo bem? Homólogas. Eles descendem de um mesmo ancestral que gerou essas duas espécies. O golfinho e a baleia são de espécies diferentes, porém possuem nadadeiras que exercem a mesma função. Então, de novo, pela ideia da teoria, tá? Evolutiva, essas duas espécies de animais, tá? A baleia aqui acredito que seja uma baleia jubarte, tá? E aqui um golfinho, tudo bem? Acredita-se que eles descendam de um mesmo ancestral comum, de acordo com a teoria evolutiva. Tá? Vamos mais à frente. Nos estudos de relações de parentesco evolutivo, devem ser considerados apenas caracteres homólogos, ou seja, a teoria evolutiva de Darwin considera que os seres existentes hoje, né, descendam, ele acredita que são descendentes de um ancestral que é considerado parentes deles, tudo bem? Por evolução. Tá? Esses ancestrais resultaram, né? Deu origem, alguns ancestrais deram origem a espécies, né? A novas espécies. A ideia aqui, neste trabalho, tá? A gente vai considerar caracteres homólogos. Nos sistemas de classificação dos seres vivos, que são os artificiais e os naturais, são considerados atualmente os naturais.
Tá bom? O que são sistemas de classificações naturais? São sistemas de classificação que se baseiam em relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos, como eu falei. Então, a gente vai considerar os caracteres homólogos, tudo bom? Que consideram relações de parentesco evolutivo, tá? Como exemplo de sistema de classificação natural, temos a representação do esquema da classificação do cão. Por exemplo, sistema de classificação natural, ou seja, aquele que acredita ser aquele sistema, tá, que vê relação de parentesco evolutivo. Tá? A gente vai ver aqui a classificação do cão, o cão doméstico. Né? Essa classificação natural, tá? Como é que fica esquematicamente? Temos aqui, ó, desenho, tá bom? De cima para baixo, né? O último nome em azul tem lá, espécie canis familiares, tá? Aqui temos um esquema de classificação do cão doméstico, tá? O nome científico, tá? Canis familiares, tudo bem? Temos aí reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa é a classificação do cão doméstico. A gente pode fazer uma classificação também para outros animais, tá bom? Não só para o cão, tá bom? O cão doméstico, tá? Mas aí tem um exemplo, tá bom? De esquema de classificação do cão doméstico. Como cientificamente é chamado cão doméstico, tá lá embaixo, de cima para baixo, o último, em espécie canis familiares, tá? Vamos lá? As ideias de Lamarck. Vamos um pouquinho as ideias de Lamarck. É um naturalista quem é seguidor de concepções naturalistas, tá? Naturalista francês. Quem era naturalista francês? O Lamarck. A gente está falando do Lamarck. Ele foi o primeiro a propor uma teoria de evolução baseada em um sistema. Sua teoria foi publicada antes das teorias de Darwin e foi publicada em 1809 no livro Filosofia Zoológica. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofre modificação, os organismos procuram adaptar-se a ele. Tá? Ele acreditava que a evolução dos organismos se dava, tá, dessa forma. Tudo bem? Ele acreditava que a evolução se dava por interferência do meio ambiente. Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos ou membros que são mais usados do que outros, de acordo com Lamarck. O uso ou desuso dos diferentes órgãos ou membros alterariam caracteres ou características do corpo do animal. E essas características serão transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, os animais se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. É a lei do uso e do desuso, tá? Vamos lá. Segundo as ideias de Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. Lei do uso e do desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Embora Lamarck tenha se enganado em suas interpretações, merece respeito, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e foi o primeiro cientista a defender ideias sobre a evolução. Ok? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, estamos prontos para viajar na nave HMS Beagle como Darwin ou com Darwin? Então vamos lá? Vamos viajar? Vamos lá. Em agosto de 1831, Darwin, com apenas 22 anos, embarca no Beagle, tá? Partindo da Inglaterra para uma expedição científica pelo mundo, com base em muitas observações da fauna e flora dos diversos confins da Terra. Darwin começou a contestar a imutabilidade das espécies, tá? Que o fixismo afirmava que não existia, os animais não são descendentes, ou não descendem por evolução de seus ancestrais, tá? Não via relação de parentesco, tá? Evolutivo. O fixismo pregava isso. Mas Darwin começou a contestar, tá? Começou a contestar a imutabilidade que o fixismo pregava das espécies. Foi aí então que suas ideias começaram a florescer. Apenas em um determinado lugar do planeta existe uma espécie de iguana marinha que mergulha na água para se alimentar. E existe a espécie
a qual está designada aí, tá? Que pode chegar a ser tão pesada quanto uma anta. Tem um nome científico, tá? Aí, mais anteriormente, né? Acredito, vou pronunciar aqui. Não sei se está certo. Mas Chelonoides niger ou niger, tá bom? Então, aqui no texto 1 é bom que os alunos prestem bastante atenção, que a gente vai trabalhar em sala de aula com o texto 1, tá bom? Uma proposta de sala de aula invertida, tá? Leiam o texto 1, tem outros textos importantes mais à frente que eu vou identificar, e leiam, prestem bastante atenção para que nós trabalhemos estes textos em sala de aula, tá? Uma proposta de trabalho. Texto 2, né? Espero que os alunos atentem para o texto 2 ou ao texto 2, tá? Aqui fala dos argumentos de Thomas Malthus em seu livro Ensaio sobre a População. O que Thomas Malthus pensou, tá? E por que Thomas Malthus aparece aqui? Se ele é um fisiocrata, né? Ele é considerado um filósofo da economia, né? À sua época. Ele é um filósofo que publicava obras voltadas para a filosofia à luz, tá, da economia, à sua época, tá bom? Tem a contribuição de Thomas Malthus para as teorias de Darwin, né? Tem a sua contribuição, tá? Ele vai considerar os argumentos, como disse, os argumentos de Malthus para propor uma teoria, tá bom? Por observação do que Malthus publicou em sua obra, Ensaio sobre a População de Thomas Malthus. Espero que os alunos leiam, tá bom? Para poder interagirmos em sala de aula, como eu já disse, num trabalho proposto. Prestar atenção no texto 2, tá bom? Tá? Vamos lá, mais à frente. O que é população para a biologia? É importante a gente conceituar, porque a gente vai trabalhar isso em sala de aula, tá? O que é população para a biologia? Tá? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma área. Tá bom? Na primeira ideia, né, a ideia de Darwin, tá bom? Darwin contesta a imutabilidade das espécies, reunindo argumentos com base em estudos de fósseis, com base também em distribuição geográfica das espécies, com base na anatomia, tá bom? Das espécies, e com base na modificação dos organismos domesticados, onde ele se referia à seleção artificial realizada pelo ser humano, dando origem a diversas raças de cães e gatos. No que se refere aos gatos e cães domesticados, Darwin imaginou que, se a ação humana poderia gerar uma espécie de animal por seleção artificial, tá? Gato e o cão, por que a ação natural também não poderia ser um agente de especiação? De acordo com a primeira lei, as baleias atuais descendem de outras espécies ancestral, tudo bom? Eu aqui abaixo, vocês podem ver em letrinha bem minúscula, tá? O conceito de anatomia, tá? A anatomia tem relação com a estrutura dos seres vivos. E lá embaixo, mais ao final, em 3, o que é especiação? Que é um processo evolutivo pelo qual as populações de uma mesma espécie evoluem para se tornarem espécies distintas. Vamos mais à frente? Tá bom, ó, como de acordo com essa lei que a gente falou, a primeira lei, as baleias atuais passaram por esses processos evolutivos, por essas fases, tá bom? Os seus ascendentes estão aí, tá? Até chegarmos às baleias atuais, tá bom? Acompanhando a setinha, a gente percebe, voltando a essa setinha, né? No sentido dessa setinha, a gente vai observando quem eram as espécies que são ancestrais à baleia, tá bom? Vamos lá? Na segunda lei de Darwin, argumentava que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. Darwin admitiu que os organismos de uma população de uma mesma espécie não são idênticos entre si, apresentando variações em todos os caracteres. Então, a gente tem aqui, né,
para fundamentar aí, corroborar com a segunda lei proposta por Darwin, temos dois cães domésticos. São de uma mesma espécie, mas eles possuem características ou caracteres distintos. Pelagem, o cão à esquerda é diferente do cão à direita, em vários sentidos, né? No que se refere às características. As orelhas são diferentes, tá bom? O tamanho dos animais são diferentes, tá? É da mesma espécie, só que eles têm características diferentes. É o que prega a segunda lei. E tem um exemplo aqui, tá bom? Pelagens diferentes na coloração, à esquerda mais amarronzada, né? Mais castanha, à direita o cão da direita é branquinho, menor, as patas são mais curtas, tudo bem? E entre outras características que divergem animais de uma mesma espécie, tá? Vamos à frente. Texto 3, tá? É bom que os alunos leiam esse texto 3. Será também, junto com o 2 e o 1, trabalhado em sala de aula, numa proposta de trabalho, tá bom? Tá? É bom que os alunos leiam esse texto 3, tudo bem? Para que em sala de aula estejam afiados para podermos trabalhar com uma proposta que será segredo. Rota do Beagle e a Fringilla coelebs. Quem é essa Fringilla coelebs? Não sei. Os alunos vão pesquisar. Para chegarmos aos locais por onde o Beagle irá passar e, junto com Darwin, procurarmos os animais, em especial a Fringilla coelebs, que servirão de inspiração à sua teoria evolutiva, primeiro teremos de saber nos localizar no espaço, com o propósito de ajudar Darwin em seus propósitos de desvendar os segredos ocultos que podem pôr fim à ideia ou às ideias de imutabilidade dos seres vivos impostos pelo fixismo. É uma missão. A gente está com Darwin, né? A gente precisa ir. O capitão do navio, da embarcação, melhor dizendo, ele solicita que nós, professor e alunos, né, orientemos o capitão em sua empreitada, né? A gente vai ajudar através de bússola, através de mapas, a chegarmos aos locais onde o Darwin pretende ir. Então a gente tem que trabalhar um pouco de orientação, a gente vai ver mais à frente, tá? Vai trabalhar com mapas, bússola, tá? Globo, mapa mundi, para a gente saber se guiar no mar, né? Dentro da embarcação do Beagle. Vamos estudar o que são paralelos e meridianos, tá bom? Aqui a gente entra com uma proposta de geografia, tá? E o que significa latitude e longitude, tudo bem? Lá embaixo, no último parágrafo, as coordenadas geográficas baseiam-se em linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre, chamadas de paralelos e meridianos. Vamos conceituar, vamos ver? Quem são? O que são paralelos? São linhas paralelas ao Equador que circundam a Terra. Aí para vocês aí, à esquerda da tela de vocês, temos aí exemplos de paralelos. Temos o paralelo que é considerado o paralelo 0 grau, que é a linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. A gente vai ver o que é hemisfério, tá? Temos aí, da linha do Equador acima, temos os paralelos mais importantes, o Trópico de Câncer, e lá em cima o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, Trópico de Capricórnio, e mais abaixo, Círculo Polar Antártico. Tudo bem? À direita, nós temos os meridianos. O que são meridianos? São linhas imaginárias semicirculares, isto é, linhas de 180 graus, ligando o polo norte ao polo sul e cruzam com os paralelos, tá? Perpendicularmente. Temos aqui dois exemplos, como eu já disse, né? Planisfério com paralelos à esquerda e com meridianos à direita. O meridiano principal, vamos dizer assim, né? O meridiano referencial é o meridiano de Greenwich. Vocês podem ver aí à direita, né, nesse desenho em azul, tá bom? Ele vai do norte ao sul, do polo norte ao sul, ligando por uma linha imaginária, tá bom? Que perfaz 180 graus.
Vamos lá? Latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus de 0 a 90 graus que vai da linha do Equador a qualquer ponto da Terra. Tudo bem? E o que é longitude? É a distância medida em graus, que vai de 0 a 180 graus, que vai do meridiano de Greenwich, tá, até um ponto qualquer da Terra. Tudo bem? Temos aqui as definições mais gerais. O aluno deve estudar essas definições mais gerais, estudar os mapas anteriores e o que estão por vir, tá? Para podermos atentar sobre o que seja latitude e longitude, no propósito da gente trabalhar, fazer um trabalhinho, como eu já disse, em sala de aula. Tudo bem? Vamos lá? Temos aqui, ó, latitude, tá bom? Esquerda, longitude, como é que se identifica latitude e longitude? O que são meridianos? O que são paralelos? Tá bom? As linhas em vermelho representam a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Estamos aqui, em forma de cruz, tá? Temos aqui um planisfério, um globo, tá bom? Um globo é esplanado, tá bom? Temos aí, ó. Tudo bem? Aí o aluno vai trabalhando aí. Temos aqui o Equador, grau 0, tá? Que é a latitude 0 e longitude aqui, o meridiano de Greenwich com longitude 0 grau. Vamos lá? Mapa mundi, tá bom? Pra gente trabalhar um pouco, tá? Vai servir para o trabalho em sala de aula. Temos aqui os polos hemisféricos, tudo bem? A gente vai trabalhar o que é hemisfério norte, o que é hemisfério sul. Temos um exemplo aqui, tá? A linha imaginária do Equador divide o planeta Terra em duas partes de uma esfera. Cada metade da esfera possui a mesma área e representa um hemisfério. Metade de uma esfera. Hemisfério quer dizer metade de uma esfera. Logo, a Terra possui dois hemisférios, o norte e o sul. Temos aí um desenho esquemático para que o aluno possa aprender, tá bom? Que seja, tá bom? Hemisfério norte e sul, tá? O aluno deverá estudar no intuito de aprender, ter noção, né, do que seja polo norte, polo sul, hemisfério norte, sul, tudo bem? Aí o exemplo, tá? Direções de orientações. Direções de orientações, a gente vai ver os pontos cardeais, tá? Que são as direções fundamentais, norte, sul, leste e oeste, tá? São chamados pontos cardeais ou direções cardeais, tá? As direções colaterais denominado nordeste, noroeste, sudoeste, ou sudeste, né, no caso, sudeste e sudoeste, o último, tá? Tem as abreviações, tudo bem? Nordeste NE, noroeste NO, sudeste SE, sudoeste SO, tá bom? Vamos lá, frente. Aí existe também as direções subcolaterais, tá? Que em cima tá as definições, tudo bem? Tá? Todas as direções de orientações, as subcolaterais, as cardeais, as colaterais, tá? São representadas em um desenho que parece uma estrela. Esse desenho é chamado Rosa dos Ventos, tá bom? A gente vai ver na Rosa dos Ventos, tá? Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Orientações norte, sul, leste, oeste, nordeste, tá? Tudo bem? O aluno deverá estudar para a gente trabalhar em sala de aula. Orientações pela bússola. Como é que a gente em posse de uma bússola, tá? À direita temos uma bússola. A gente vai aprender a se orientar mais ou menos no espaço. A bússola dá mais ou menos a orientação norte e a orientação sul, tá? Com uma certa precisão. Existe para efeito de generalização, a gente vai considerar que o ponto vermelho está apontando para o norte. Mas não é exatamente no norte, tá? O aluno, em posse de uma bússola, estando a figura semelhante ao que ele vê na bússola em mãos, tá? Deve ficar dessa forma. Essa forma
mostra a orientação real, né, do que seja norte, sul, leste e oeste. Temos aqui à esquerda, tá? Linhas de campo magnético e linhas e os pontos sul e norte geográficos, tá? Temos aí o eixo de rotação da Terra, essa barra em preto, tá? O sentido de direção do eixo de rotação da Terra é essa barrinha preta, tá bom? O eixo magnético é essa barrinha rosa, tá? Temos aí o polo norte magnético, polo sul magnético, polo norte geográfico, tá? Polo sul geográfico, tudo bem? Essas linhas de campo são originárias, ou são formadas pelo campo magnético da Terra, tudo bem, pessoal? Então, já sabe como chegar? Terminou geografia, tá? Geolocalização. Já sabe como chegar nos lugares que o Beagle pretende passar, usando mapas, bússolas e rosa dos ventos? Bora tentar chegar? Essa pergunta será abordada novamente em sala de aula na proposta do trabalho. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de fauna ameaçada, que também está lá na temática, tá? Temos o texto 1, tá? As aves que se encontram em uma região cujo território está contido mais ao hemisfério austral, que ao setentrional, foram de grande importância para o desenvolvimento da teoria de Darwin sobre a atuação da seleção natural na especiação. Tá bom? Vocês sabem, pessoal, a partir da leitura anterior e das experiências das aulas de geografia, vocês sabem onde fica o hemisfério austral? Vocês sabem onde fica o hemisfério setentrional? Façam uma revisão, tudo bem? A gente vai aprender, a gente vai trabalhar, vocês deverão aprender, para a gente trabalhar em sala de aula, a se localizar no espaço, tá? Temos aí o texto 2 também, eu falei um pouquinho do texto 1, temos o texto 2, tá? Temos o texto 2, tá? Que já foi mencionado anteriormente, tá? Esses 1, o 2 e o texto 3 serão trabalhados em sala de aula, uma proposta de trabalho. Estou sempre enfatizando aqui que a gente vai trabalhar em sala de aula com esses 3 textos, tudo bem? Os textos 1, 2 e 3, que aparecem novamente aqui, se relacionam, eles servirão de base para tratarmos de um problema real ocorrido em 1977 em um conjunto de ilhas, num lugar ali no mapa mundi, não vou dizer qual, vocês vão ter que saber, tá? Nas quais residem espécies de pássaros que serviram de base para a teoria evolucionista de Darwin. Mas primeiro precisamos exercitar nossos conhecimentos de progressão aritmética e progressão geométrica para a gente resolver um certo problema, para tratarmos do tal problema, visto que na obra de Malthus as progressões aparecem como fonte de inspiração para a teoria do naturalista Charles Darwin. Tudo bem? Vamos estudar matemática? Vamos lá? Para a gente entender um pouquinho da teoria de Darwin, a gente tem que saber um pouquinho de matemática, em especial progressão aritmética e mais à frente progressão geométrica. Temos aqui, pessoal, algumas definições, conceitos, tá? Do que é uma progressão aritmética, tá? Tem aqui uma breve introdução, tá bom? Tá bom? O aluno deverá ter a habilidade em sala de aula de entender, né, requisitos para uma progressão aritmética ou uma progressão aritmética, tá? Para a existência de uma progressão aritmética, né? O aluno deverá, mais à frente, entender o que seja o termo geral de um PA, a sua definição, tudo bem? Está tudo explicadinho aqui, tá? O aluno vai estudar, pode consultar o YouTube também, se quiser, tudo bem? Com outros professores, aí vai do aluno, né? Como ele acha mais conveniente, tá? Como a metodologia aqui é uma metodologia que eu vou aplicar com vocês, é uma metodologia de ensino híbrido, caso o aluno queira consultar outras fontes de pesquisa, tá? Para entender mais um pouco sobre progressão aritmética e mais à frente progressão geométrica,
né? Não vejo problema algum, tá bom? Tem um termo geral de uma PA, tudo bem? Temos aqui, tá? Né? A soma, é importante saber, vai ser importante para a gente trabalhar em sala de aula, tá? Soma, termo geral de uma PA, e soma dos termos de uma PA. Tá? Aqui a soma, o cálculo a formulinha tá aí, tá bom? Tem um probleminha, tá? Que eu deixei aqui, tá? Aqui ao nível de bora resolver um problema, tem um probleminha, o aluno pode consultar, ver como foi resolvido, tá bom? Mais à frente a gente trabalha acima, você pode observar lá a fórmula da soma, tá? De um PA e o resultado do problema que está no quadro anterior, tudo bem? Agora iremos explorar um pouco de progressão geométrica. O aluno deve rever os conteúdos no que se refere à progressão geométrica, tá? A gente vai trabalhar em sala de aula com progressão geométrica, tá? Com o probleminha que será proposto, é segredo, qual será o problema, tá? Então, o aluno deve fazer uma revisão de tais conhecimentos, tá? Para que a gente possa trabalhar em sala de aula. Tanto os conhecimentos das disciplinas as quais falei anteriormente, biologia, né? Na proposta aqui do trabalho, tá? Geografia, tá? Em especial geolocalização, fazer uma revisão do que seja PA, PG, porque a gente vai trabalhar em sala de aula, tudo bem? Tem aqui a introdução, né? Do que seja uma progressão geométrica. O termo geral é importante saber, porque com o termo geral a gente vai tentar resolver um problema, tá? Que vai ser exposto aos alunos em sala de aula, tudo bem? Tá bom? Aqui tem um termo geral de uma PG, em vermelho, tá? Tem aqui uma soma dos N termos de um PG, a gente viu a soma dos N termos, né? De um PA, tá? A gente está vendo aqui a soma dos N termos de uma PG. Será importante para o trabalho. Mais uma vez, eu repito que os alunos devam fixar esse conhecimento, né? Matemática também, tá bom? Para a gente resolver um probleminha em sala de aula que tem tudo a ver com uma observação que Darwin fez em um determinado lugar do planeta com uma determinada espécie de animal, que eu não vou dizer qual, tá bom? Vocês vão descobrir. A gente vai trabalhar isso e a gente vai tentar descobrir em sala de aula, tá bom? No anexo 1, pessoal, a gente vai ver o que? No anexo 1, tá? A gente vai ver aqui, ó, à esquerda é uma réplica do Beagle, tá bom? Tá bom? É um veleiro, tá? Do naturalista inglês. Imagine só navegar pelos mares aí, Oceano Atlântico, Índico, tá? Pacífico, num veleiro, tá? Dar essa volta ao mundo, na realidade, uma volta ao mundo, tá? Se encontra, uma embarcação, é um veleiro do século XIX, se encontra no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, no Rio Grande do Sul. E à direita temos uma outra réplica, tá? Do Beagle. Acho que a direita está num tamanho mais real, tá bom? Temos aqui como foi que se deu essa rota do Beagle, tá? Observe que ele deu uma volta ao mundo, tá? Deu uma volta no globo, partindo da Inglaterra e navegando pelos confins aí da Terra, tá bom? Tem aí a rota do Beagle, que o Beagle realizou, tá? Passou pelo Brasil, pela Bahia, Darwin esteve no Rio de Janeiro também, esteve em Montevidéu, tá bom? Tá? E outras capitais aí, outras cidades, tá bom? Da América Latina, tá bom? Esteve na Austrália, etc. Tem aí a rota dele, tá? Aqui, pessoal, são alguns aplicativos que a gente vai precisar que vocês, na realidade eu precisarei que vocês baixem, realizem esses downloads, tá? Se você tem um celular da maçãzinha, você pode baixar aí esse aplicativo, tá? Se você tem um Android, você vai baixar esse aplicativo. Eu não vou dizer o que tem, qual é o conteúdo desse aplicativo, é segredo,
Mas é muito interessante, tá bom? Façam um download que a gente vai precisar de um tablet, tá? Ou um celular que possui esses dois sistemas operacionais, tá? Porque quem tiver o da maçãzinha tá em cima, quem tiver um Samsung, um Sony, tá? Tá embaixo, um Android, sistema operacional Android tá embaixo, tá bom? Esse aplicativo roda nos dois, tá? Sistemas. Tem aqui, os alunos deverão realizar o download dos dois apps acima para servirem de apoio ao trabalho que será apresentado em sala de aula. Surpresinha! Temos aí, ó, um app de bússola, tá? Tem aí, tá aí para vocês aí o link, tá? Vocês podem fazer o download, tá bom? Vocês podem fazer o download, tá? É interessante, a gente vai trabalhar com bússola em sala de aula, tá bom? E temos aí mais duas videoaulas, muito interessante, tá? Para aprender, para que o aluno tenha algumas noções de como se orientar, tanto de dia como à noite, tá? Direção de norte, sul, leste, oeste. A gente vai trabalhar isso, tá bom? Em sala de aula, tá bom? Isso será segredo que a gente vai trabalhar. Mas a gente vai trabalhar em sala de aula biologia, geografia, tá bom? E vamos trabalhar com matemática, tá? Pois bem, pessoal, é isso que eu tenho a mostrar a vocês, tá bom? E espero que vocês estudem, tá bom? Para que a gente possa, para que vocês possam possuir uma suficiente base de entendimento para que a gente consiga dar andamento no trabalho, tá bom? Espero com pouquíssimas interrupções ou coisas afim, tá bom? Estudem, prestem atenção em tudo que eu apresentei, revejam os slides, tá? Para que a gente venha a trabalhar em sala de aula, né? Tudo que a gente mostrou aí, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Tchau, tchau.